Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do EBD e hoje a gente conversa sobre o terceiro capítulo do livro O Peregrino. A nossa aula de hoje, pessoal, ela vai ser um pouquinho extensa. Esse vídeo aqui vai ser dividido em duas vezes, porque tem muita coisa para conversar sobre esse capítulo. Esse capítulo é muito legal e a gente tem que aproveitar ele ao máximo. Então a gente vai assistir primeiro a primeira parte hoje e semana que vem vai sair então a segunda parte desse vídeo, que é a continuação, tá bom? E aí, vocês estão lendo com a gente o livro? Espero que sim. Vamos dar uma lembradinha, então, o que aconteceu no segundo capítulo semana passada? Bom, a gente viu, então, com o Ricardo que o Peregrino, então, ele começou a viagem dele. E já começou muito bem, né? Já começou cheio de aventuras. O Peregrino, então, ele conheceu alguns amigos, companheiros, o flexível, o obstinado, o sábio perante o mundo, né? E a gente percebeu que ele quase desviou o caminho dele. Ele quase deu ruim já, logo no começo, né? Mas graças a bons amigos, bons conselheiros, pessoas que estão ali para ajudar o peregrino, ele voltou então para o caminho correto. Ufa! E ele chegou então à porta estreita. Logo no segundo capítulo, o peregrino chega na porta estreita e ele é bem recebido, mas ele está procurando alguma coisa ou alguém que possa ajudar ele a se livrar do fardo dele. Mas ali então ele é aconselhado a ir para a casa do intérprete, porque ali ele vai ter algumas informações e algumas coisas. Ponto. Aconteceram várias coisas ali no segundo capítulo, mas se você não assistiu ainda, dá uma olhadinha na nossa playlist, que ali tem a introdução, o primeiro, o segundo capítulo das nossas séries de estudos. Lá você pode ver certinho o que aconteceu. Bem, então, acabou. Agora começa a nossa aula, o terceiro capítulo. O peregrino, então, que a gente descobriu que o nome dele é Cristão, ele vai, então, para a casa do intérprete. E ali, gente, ele bate na porta, ele é recebido. E o intérprete fala assim para ele, por que você está aqui? Não, ele não fala assim, mas tipo, pois não, né? Porque você veio até aqui. E aí o peregrino fala assim, me disseram que aqui você vai me trazer conselhos e tudo mais. E aí o intérprete fala, não, pode entrar, porque vou te mostrar coisas muito proveitosas. Então, esse capítulo vai ter muitos exemplos, vocês vão ver, de situações, então, para o nosso amigo cristão na jornada dele. Então, vai ter muitos exemplos, muito aconselhamento. O intérprete, então, vai ajudar como um conselheiro, um amigo, para mostrar para o intérprete, para o peregrino, as situações e algumas coisas que ele vai aprender são muito valiosas para ele e para nós. Vamos lá, então. Bom, a casa do intérprete, você imagina assim, parece uma casa muito legal, porque tem várias salas e dentro de cada sala vai ter um exemplo, então, para o cristão. A primeira coisa que o cristão vê, que o intérprete mostra para o cristão, é um quadro. E esse quadro, ele é muito curioso, porque ele está retratando ali uma pessoa. Eu vou ler para vocês como é que é esse quadro, porque ele é muito curioso. Eu acredito que você nunca viu um quadro desse jeito, viu? E olha, tem coisa ali para aprender, viu? Olha só. E Cristão viu na parede um quadro de um homem de aparência muito austera. Seus olhos erguiam-se aos céus, nas mãos segurava o melhor dos livros. A lei da verdade estava escrita em seus lábios. O mundo estava às suas costas. Sua postura era de quem apelava aos homens, e sobre sua cabeça descansava uma coroa de ouro. Uau! Você já viu alguma coisa assim, algum quadro? Não, né? Mas ali tudo tem uma explicação. E o intérprete explica, então, para o cristão. Ele dá um exemplo e explica. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai ver o exemplo e vai conversar a respeito. Bom, então, o peregrino, o cristão,
Eles recebem, então, a explicação do intérprete. A explicação, então, essa é a imagem daquele que foi autorizado por Jesus, por Deus, para nós fazermos a amizade. Ai, que estranho. Mas por quê, Paloma? Bom, vamos voltar e vamos ver qual que é a explicação de tudo isso? Por que a postura dele de costas para o mundo? Ó, tem toda uma explicação. E o intérprete, ele explica pra gente por que de tudo isso. Vamos dar uma olhada? Ó, ele explica assim, ó. O homem do retrato é o único a quem o senhor do lugar a que te diriges, para onde o peregrino está indo. Ele está dirigindo-se à cidade celestial. Então, quem é o dono do lugar? Deus. Ele autorizou que fosse teu guia em todos os locais difíceis que possas encontrar pelo caminho. Então, aqui está dizendo que essa pessoa do quadro, cheia de estranhice, é a pessoa por quem o cristão pode tomar como guia. Vamos ver. Portanto, presta muita atenção ao que mostrei e tem em mente o que viste, caso encontres em tua senda alguém que finja te mostrar o rumo certo, quando, na verdade, estará indicando a trilha da morte. Então, vejam, este homem, de costas para o mundo, ele não se importa com as coisas do mundo. Ele está de costas. O mundo não importa para ele. E ele usa uma coroa de ouro. Por quê? Porque ele já conquistou os céus. Ele ganhou a coroa dele. Então, aqui está dizendo, cuidado com as pessoas com quem você toma como guia. As pessoas de quem você procura para receber um aconselhamento. Tome cuidado com as pessoas por quem você procura a sabedoria. Pois esse tipo de pessoa aqui, pessoas de costas para o mundo, pessoas que já receberam a coroa de ouro, é que são autorizadas por Deus. É aquelas que, sim, podem nos aconselhar. Tem coisa sobre isso na Bíblia. Vamos ver aqui. A gente vai abrir a nossa Bíblia primeiro lá em 1 Coríntios. A gente vai abrir... Nossa, a gente vai usar muito a Bíblia hoje, hein, galera? Vamos abrir, então, primeiro a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Vamos ver o que está escrito? Ó, aqui diz: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Essa aqui é bem... As pessoas falam muito isso, né? Diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Sim, as más companhias corrompem, elas podem ser uma má influência. Quem que a gente tem que procurar, então, para ser o nosso conselheiro, nosso guia? Pessoas que estão de costas para o mundo, que receberam a coroa de Deus, uma coroa de ouro. Mais um versículo, vamos lá para Provérbios. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Ó, aqui dizem... Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, gente, por que a gente tem que procurar alguém com essas características? Porque a gente tem que procurar alguém cristão, alguém que entende. Porque não é a mesma coisa. Quando você vai procurar um conselho, quando você vai procurar a ajuda de alguém, se essa pessoa não tiver como base a palavra de Deus, ela pode parecer muito sábia, ela pode parecer que está falando a coisa certa. Muitas vezes ela vai dizer a coisa certa, só que a base para você tomar qualquer atitude, pegar qualquer conselho, tem que vir de pessoas que usam isso daqui como base. Pessoas que, então, mais uma vez, estão de costas para o mundo e usando a coroa de ouro. Então, olha só, o conselho para o cristão e para a gente. Procure as pessoas autorizadas por Deus. Essa palavra autorizada quer dizer assim, procure essas pessoas que têm como base a palavra de Deus para ser o teu guia e para ser o seu conselheiro. Legal? Vamos para a segunda sala, então. Vamos lá, então, com o cristão chega na segunda sala e ali ele chega e a sala está toda empoeirada. Tá? Aquela camada de pó. Sabe aquele móvel que a sua mãe pede para você limpar e você não limpa há anos? A sala tá pior, tá bom? Então não se preocupe, tem como ficar pior.
A sala está toda empoeirada e acontece que chega um homem para varrer essa sala. Só que quando ele começa a varrer a sala, sobe um poeirão, ninguém consegue ver nada, o cristão até começa a sufocar, começa a tossir ali, não dá certo. E então o intérprete chama então uma pessoa para borrifar a água na sala e aí varrer. Nossa, que legal, né? Você fica pensando assim, nossa, o que isso quer dizer? Bom, e o intérprete ele explica logo em seguida. É tudo muito preto no branco, o intérprete vai explicar. A sala cheia de poeira é o coração do homem que está cheio de pecado. Nunca foi, não é salvo. Esse homem está cheio de pecado. A poeira é o pecado dele. E quando vem uma pessoa primeiro para varrer o lugar e a poeira sobe e tudo mais, essa pessoa é a lei. Só que lei com L maiúsculo. E então vem uma segunda pessoa e borrifa a água. Inteligente, hein? Foi muito inteligente isso daí. Borrifa a água, então, na sala. E aí sim ela consegue limpar de verdade aquela sala. Quem então é que borrifa a água? Quem borrifa a água é as boas novas do Evangelho. Vamos tentar entender o que isso quer dizer? Bem, a lei, o que o intérprete está querendo dizer ali? Que a lei, ela não vai limpar o pecado. Ela não vai limpar o pecado da sala. Vocês se lembram dos fariseus, lá do tempo de Jesus Cristo? Que estavam tão preocupados com leis, com o sábado que não podia ser quebrado, né? Tinha que descansar no sábado, ao invés de curar pessoas e tudo mais, ficavam acusando Jesus Cristo porque ele estava trabalhando no sábado. Esses fariseus que achavam que a lei com L maiúsculo era mais importante. Pois é, então a lei, ela não tem esse poder de limpar. O que ela faz? A lei, ela levanta um poeirão na sala e é isso que ela faz. Ela sufoca todo mundo, mas não dá certo. Ela não limpa a sala. Mas, quando chega a boa nova do Evangelho, aí sim, ela limpa tudo. Mas antes, vamos dar uma olhadinha o que fala a respeito da lei. Vamos abrir em Romanos. Lá em Romanos, capítulo 7, versículo 6. Romanos, capítulo 7, versículo 6. O que está dizendo lá, hein? Vamos abrir a Bíblia. Aqui, ó. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei. E aqui a lei com letra maiúscula. Para que servamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. O que está dizendo aqui? Antigamente, antes de Jesus vir para a Terra, para morrer por nossos pecados, existia a lei que colocava ordem, fazia as pessoas continuarem se aproximando de Deus, mostrava para elas o que era certo e errado, mas a lei, com o passar do tempo, os fariseus e as outras pessoas também, os mestres da lei, eles começaram a criar motivos para tudo, começaram a arranjar leis que não existiam, e essa lei, ela não salvava. Não adianta ir certinho, tentar seguir a lei certinho, porque você não vai ser salvo pela lei. Você não vai ser salvo pela lei. Vamos dar uma olhada por mais alguns versículos a respeito da lei. Lá em 1 Coríntios de novo, hein? Vai ser um rolê, hein, galera? Capítulo 14 de novo, versículo 56. O agulhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Gente, olha só que coisa forte. A força do pecado é a lei. Pois é. Vamos para mais um, só mais um. A gente vai lá em Romanos de novo. Romanos de novo, capítulo 5, versículo 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado,
transbordou a graça. Olha só que legal essa parte de transbordar. Lembra da água que a gente falou até agora, né? Que borrifaram a água na sala. A lei, então, ela ressaltava o pecado. O que a lei dizia? Você roubou um bezerro do seu vizinho. A lei diz que você pecou. Você tem que ir lá e corrigir o seu pecado. E aí tinham as consequências para aquilo que você fez. Mas depois que Cristo veio, a graça transbordou. Não existe, o pecado foi resolvido, porque a graça, onde tinha muito pecado, a graça transbordou. Olha só que legal. Agora vamos ver sobre a graça, sobre a boa nova do Evangelho. A gente vai abrir a nossa Bíblia de novo. A gente vai fazer um tour pela Bíblia hoje, hein, galera? Vamos abrir lá em Efésios. Efésios. O que será que está dizendo aqui em Efésios, hein? A gente vai abrir em Efésios 5, capítulo, então, 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Olha só que legal, pelo lavar da água. Tudo ali se conecta no livro Peregrino, né? Todos os simbolismos ali, todas as metáforas, os exemplos, tá tudo aqui na Bíblia. Mais uma vez, a gente vai lá em João. João. O que João diz pra gente a respeito da água? Será que vai ter algum exemplo aqui com água também, ó? 15. João 15, versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Quem está falando isso? Jesus. E olha só, de novo, falando sobre a água. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, a palavra da salvação. Então, esse é mais um conselho para o peregrino. Não adianta correr atrás da lei, não adianta você achar que você está fazendo tudo certinho, fazendo tudo conforme a lei, mas não é a lei que vai te salvar. A lei, na verdade, sufoca, ela levanta o pecado. E no fim, o que acontece quando a poeira levanta? Ela acaba baixando novamente, volta a ficar uma camada de poeira na sala e a sala não é limpa. Então a lei, o que ela faz? Ela levanta o pecado, sufoca a pessoa, só que ela volta e não limpa nada. Porém, a boa nova do Evangelho, então, ela limpa, ela lava a sala. E então, o dono daquele lugar, o Rei dos céus, ele pode ficar dentro da sala, que é o nosso coração, o coração do pecador. Muito bom! Vamos para outra sala? Então, o intérprete vai com o cristão, ele toma a mão do cristão e vai para outra sala. E aí, dentro daquela sala, tem duas crianças, dois meninos. Tem um livro que fala que são duas moças e outro que fala que são dois meninos. E ali tem dois meninos, e um dos meninos chama Paixão e o outro chama Paciência. E o que está acontecendo nessa cena? A Paixão, o Paixão, ele está ali e ele está angustiado, porque ele quer um presente que ele está esperando, mas ele quer o presente agora. Ele quer o presente nesse momento. E ele está ali, impaciente e tudo mais, e a paciência está plena, quietinha, de boa. Só que a paixão, ela ganha o presente dela, ela consegue o presente dela naquele momento. O presente tinha sido prometido para ela no ano que vem. Só que ela queria naquele momento. Não, eu quero já o meu presente, E então, ela recebe o presente dela. Já tô falando dela de novo. Ele recebe o presente dele. E então, ela recebe e ele usa o presente dele e acaba. Quando ele recebe o presente, ele vai lá, tira sarro da paciência. E aí ele pega e ele usa todo o presente dele, acaba com o presente dele e fica em farrapos. Mas o que acontece? A paciência depois recebe o presente dela. E ela não tira sarro da paixão, não faz nada,
Só que o presente dela não acaba. Ué, o que isso quer dizer? Bem, esse daí tá bem claro, porque os nomes já dizem tudo. A paixão, então, é uma pessoa que ela quer as coisas já, ela quer os tesouros da terra já, ela quer ser feliz agora, ela quer ser rica agora, ela quer ser famosa agora, nesse mundo. Ela quer receber a recompensa dela para gastar já, porque ela quer o aqui e o agora. Mas aí, então, o que acontece? Como esse mundo é terreno, como esse mundo tem um fim, o que a paixão usa acaba e ela volta a ser triste novamente. Mas quando a paciência recebe, a paciência ela aguardou pelo tempo que foi estipulado para ela receber o presente dela. Mas o presente dela não tem fim. Quando ela recebe o presente, ele não acaba. Isso quer dizer que o presente dela é eterno. E o que a gente está falando? Dos prazeres da vida, da salvação. A paixão, ela quis ter prazer. Ela quis ser feliz, ela quis dar risada, ela quis ter tudo que ela podia ter direito aqui, na Terra. Porém, a paciência a aguardou. E quando ela aguardou, ela recebeu o presente dela que não vai ter fim. A paciência parece uma pessoa muito mais sábia do que a paixão, né? Mas você sabe que isso acontece muito. Muitas pessoas, na vida real, elas procuram os prazeres daquele momento. Elas procuram os prazeres da carne. Elas querem ser felizes agora. Elas querem receber a sua recompensa agora. E elas não se importam o que vai acontecer amanhã. Elas querem já. São impacientes. Porém, a paciência, então, ela vai receber algo que valeu muito mais a pena. A paixão tira até sarro da paciência porque acha que assim, meu presente é muito mais legal que o seu, eu estou recebendo agora. Mas a paciência, ela nem liga, porque o que é dela está guardado e vai ser eterno, não vai acabar nunca. Bem, pessoal, a gente para então a nossa primeira parte do vídeo aqui, agora, e você aguarda então até semana que vem, que a gente vai mandar então a segunda parte, que é a continuação desse terceiro capítulo que ficou muito extenso. Tá bom? Então, boa semana para vocês, Deus os abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.